E aí, cara, o dia agitado, né? Mais mercado da bola, propostas recusadas. Matheus Cunha, rapaz, tirem o olho do Matheus Cunha, não façam isso com a gente, não. A diretoria não pode aceitar de forma alguma, né? Negociar o Matheus Cunha, um goleiraço que a gente tem. Se tiver que negociar alguém, negocia o Santos, sei lá, mas Matheus Cunha não, pelo amor de Deus. É tão difícil o Flamengo encontrar bom goleiro. O Flamengo agora tem pelo menos dois, né? O Santos também é bom goleiro, viveu uma fase ruim, né? O Flamengo tem três bons goleiros. O Matheus Cunha, o Rossi e os três bons não, três goleiros espetaculares. Pedrão, boa noite. Vamos falar aí dessa preparação do Flamengo aí para também esse confronto contra o Cuiabá, que o Flamengo precisa dos 3 pontos, né? E aí, se quiser já começar falando um pouco da rodada, o que você espera dessa rodada, se o Flamengo pode aí vislumbrar aí um resultado bom, aí uma proximidade maior do Botafogo. Fala, galera, fala Papa, um abraço aí para a avó do Papa também, né? Também quero conhecer muito o Museu do Flamengo, bem bacana, assistir teu vídeo lá também, você entrevistando o Landinho, o Zico, o Pedro Paulo, falando lá sobre a questão do estádio. O Gabriel sempre em cima do lance ali, fazendo as perguntas. Proposta pelo Matheus Cunha, Nottingham Forest. São 8 a 10 milhões de euros. Né? Então, 8 a 10? Não, o Flamengo não tem que liberar. Não, é 8 a 10 milhões de euros que seriam, né, na cotação atual, entre 50 a 60 milhões de reais. Mas, cara, o Flamengo não precisa disso, o Flamengo não precisa vender. A informação é do GE, tá? Segundo o GE, o Nottingham Forest da Inglaterra manifestou interesse em comprar o goleiro Matheus Cunha. Os ingleses se reuniram com os dirigentes rubro-negros e relataram valores entre 8 e 10 milhões de euros sem uma proposta definitiva. O mais querido reforçou que não tem interesse em negociar o goleiro ou qualquer outro jogador utilizado com frequência pelo técnico Jorge Sampaoli. Muito bom, visto que a janela de transferências para o futebol brasileiro está fechada. Então, Pedrão, o Flamengo já deixou claro aí que não quer vender. Né? Tomara que eles não venham com uma proposta maior, porque o Flamengo precisa muito, né, desse goleiro. E, Pedrão, passar para a galera aí, então, uma notícia boa. Né? A gente também tem aí para falar da proposta do Pedro. A gente já falou da proposta aí de mais de 50 milhões de reais, que não chegou, na verdade, uma proposta em mãos, mas o interesse que eles passaram, né? Fizeram um contato e passaram ali o interesse, segundo o Globo Esporte, de pagar esse valor do Nottingham Forest pelo o Matheus Cunha, de 8 a 10 milhões de euros. Tá? Então, o Flamengo já recusou, mas eles podem vir com um valor maior. Eu acho que o Flamengo tem que continuar recusando, porque agora que você consegue montar um time com bons goleiros, né, você tem que manter. E aí, a outra situação do Pedro, que a gente vai falar aqui também, que não é só o interesse do Benfica, a proposta do Benfica, e que, inclusive, deu uma treta danada aí no Twitter, né? A porrada tá comendo. Meu irmão, a gente vai rir um pouquinho daqui a pouco, vamos ler os comentários aí, os dois estão se batendo lá, o Mauro César e o Bruno Andrade, a porrada tá comendo. E tem aqueles torcedores que só postam assim: briguem, senhores, briguem. Teve isso aí, né? Teve isso aí. Agora, mas deixa eu passar, Pedrão, passar aqui. O Flamengo, então, recusou a proposta do Benfica de 18 milhões de euros, segundo o Bruno Andrade, 97 milhões na cotação atual, pelo atacante Pedro, 80% dos direitos. O Benfica realizou o contato através de emissários. Aí o Pedro Sepúlveda veio desmentir nas redes, disse que não teve nada, que na verdade pode até ter chegado a proposta, sim, o interesse, mas que é mentira do Benfica. Ele deixou claro que não era mentira do jornalista, mentira do Benfica utilizando emissários para enganar, porque na verdade eles querem outro jogador, né? E que esse interesse no Pedro é mentira. A torcida de lá do Benfica também não quer o Pedro, né? A pesquisa lá mostrou que eles não querem o Pedro. Também teve a proposta de 30 milhões de euros, né? Independente se é verdade ou não, o Caio Mota trouxe no Globo Esporte, o Pedro Sepúlveda disse que é mentira, e teve essa de 30 milhões do Al Hilal, que o Flamengo também teria recusado. Visto tudo isso, tem a situação aí da treta do Mauro e do André... Teve a proposta do Jorge Jesus, do time do Jorge Jesus. Você quer falar aí dessa treta aí, essa treta aí? Qual foi dessa treta aí do Bruno Andrade e do Mauro? Né, cara? Porque parece que o Mauro César ele estava trazendo a informação que o Benfica, pelo que ele conversou lá,
pelo que eu entendi, tá? O Benfica não tem esse interesse todo pelo Pedro, né? O interesse do Benfica é no jogador lá do Feyenoord, né? Eu esqueci o nome do jogador, ou então no Beltrán, que é o atacante do River Plate. É o mexicano Gonçalves, né? Isso, o mexicano, e o Beltrán, o argentino atacante lá do River Plate. E aí... Tá até adiantado, né? Tá adiantado com o Beltrán já. Isso, 25 tá milhões de euros. Aí o Bruno Andrade, ele trouxe a informação que tinha, sim, interesse do Benfica e coisa e tal. E aí eu não sei se ele se sentiu ofendido pelo Mauro César, porque o Mauro César disse que não tinha interesse. Aí ele disse que tinha interesse. Eu não sei se ele se sentiu, sei lá, desmentido, ficou meio chateado. E aí começou a treta lá, um chegando o outro, uma loucura lá no Twitter, assim, o Mauro César, né, cara, ele é um cara, ele tem 1.200.000 seguidores no Twitter. Qualquer treta que ele se mete... Vagabundo pra baixo, né, meu irmão? Porra, isso aí, um chamando o outro disso aí mesmo. Qualquer treta que ele se meta vai gerar uma repercussão enorme, e gerou essa repercussão aí por conta dessa situação do Pedro. Mas nessa aí, ô Gabriel, eu tô com o Mauro César, cara. Eu acho que o Benfica não vai contratar o Pedro, não, cara. Eles podem até tentar, mas não vai levar. O Landim deu entrevista só pela multa. O Benfica não é de contratar jogadores pagando 100 milhões de euros. Acho que na história do clube não tem uma transação com números tão elevados como esse, entendeu? Isso aí não. O Pedro vai permanecer no Flamengo. Aliás, o Pedro já desembarcou, Gabriel, em Cuiabá, torcida do Flamengo, pedindo foto com o Pedro, pedindo autógrafo, abraçando o Pedro, dando carinho pro Pedro, entendeu? Eu acho importante nesse momento, por mais que ele tenha errado, né? A gente sempre ressalta aqui que ele errou na questão disciplinar. Ele é ativo do clube, cara. A gente não pode pegar 70 pedras e começar a arremessar no cara. A gente tem que tratar ele com carinho. Ele tem que ser disciplinado a partir de agora, respeitar as normas do Sampaoli, mas o próprio Sampaoli acho que tem que sentar, conversar com ele, botar ele no jogo de amanhã, torcer muito para ele fazer um gol, que aí já acaba de vez essa situação aí de que o Pedro tá triste, o Pedro tá isso, o Pedro tá triste, o Pedro tá triste. O Pedro tá triste, ano passado a mãe do Pedro tava até chorando no Maracanã, o Pedro se tornou o rei da América, né? Deu a volta por cima. Então, cara, vamos torcer para dar tudo certo aí, que ele faça um bom jogo amanhã, né? Reveja alguns conceitos. E temos informação importante aí, tá? Fala aí. Informação aí os dois conversando, a gente vai falar sobre isso, Pedrão. Isso é muito bom. Eu quero que tudo fique bem, que o jogador. O Flamengo tem que continuar com esse elenco. O Flamengo não tem necessidade de vender ninguém. Estava procurando um meia aí e vendeu o meia que tinha em casa, que era o Matheus França, que eu acho que não precisava vender. O Flamengo não contratou ninguém, não precisava vender. Então, que pelo menos o dinheiro fique guardado para a próxima janela e contrate alguém. Né? Agora tá com a grana boa em caixa aí, hein, Gabriel? Quê? Agora o Flamengo tá com a graninha boa em caixa aí, viu? Ainda vão ter as premiações, se Deus quiser. Ô, Gabriel, só uma pergunta rápida, eu sei que você já tá para finalizar aí. Pelo que você tá vendo de bastidor, você viu o Landim lá em Miami, você falou com o Landim. Você tá vendo essa movimentação pela SAF / estádio? Você acha que isso aí vai vingar, cara? Cara, olha só. Eu conversei com pessoas da diretoria que passaram muita coisa para mim, né? Em off, inclusive, não quiseram falar publicamente, mas que há um interesse real, né? Que tá tudo já na mão do Landim, tá? Pro Flamengo, essa viagem dele lá para os Estados Unidos, detalhes, né? Cereja do bolo, que ele já tem tudo na mão, já tem, inclusive, quem serão os parceiros. O que me passaram é que pode ser um pool, cara, um pool de empresas. Um pool de empresas comprando 30%. Eu acredito que a Adidas possa estar envolvida, porque a Adidas está em todas essas reuniões, inclusive lá na Alemanha, aquela foto que eu publiquei, lembra da Adidas? Que a reunião foi na Adidas, eu publiquei a foto agora também. O diretor da Adidas também estava na foto, junto com o dirigente do Inter Miami. Então, nesse sentido aí da alta cúpula, eu sou muito, com toda a humildade, eu sou muito bem informado, sou bem relacionado, conheço muita gente ali, e eu posso te dizer, cara, que o Flamengo está preparando, e o que eu achei assim mais emblemático foi o que o Landim me falou.
porque ele entra na loja do Flamengo, conversa lá, fala com o subprefeito de Orlando, ele falando que queria jogar em Orlando o Mundial, ele conversando lá, trocando aquela ideia com o cara, porque o Flamengo já está no Mundial de 2025, e aí o Landim falou, não, porque vai ser nos Estados Unidos e tal, e Orlando deve ser sede. Como é que eu faço? O cara falou, como é que eu faço para o Flamengo jogar aqui? Aí o Landim falou, o Flamengo tem que cair num grupo que joga em Orlando, isso aí deve ser sorteio, e se não for sorteio, o subprefeito de Orlando falou que queria muito que o Flamengo jogasse lá, né? Por ter uma loja, por já ter uma loja em Orlando e tal. Então, é um desejo do subprefeito. Mas, aí o Landim continuou conversando e nessa eu puxei o assunto e falei com ele que eu queria entrevistar ele sobre SAF. Aí o Landim falou, olha, ô Paparazzo, eu até queria te dar entrevista. A gente está um pouco atrasado, te daria uma pergunta tranquilamente, mas eu não posso falar sobre o negócio de SAF ou venda parcial do Flamengo, de 30%. Eu não posso falar nada disso, porque eu primeiro preciso voltar e apresentar o conselho. Eu não posso falar nada, tenho que manter o sigilo, eu não posso falar nada antes de falar com o conselho. Eu, não satisfeito com aquilo, que eu não tinha nada gravado, eu esperei ele estar saindo da loja e falei, presidente saindo aqui, muito simpático e tal, mas deixou claro que não pode falar com a gente sobre a questão de SAF, porque primeiro precisa falar com o conselho. E aí ele pega e confirma, tu lembra do vídeo? Ele confirma mesmo que não tinha me dado a entrevista porque tinha que manter o sigilo antes de falar com o conselho. E aí, ontem, lá na coletiva, que ele ficou até um pouco irritado com as perguntas sobre o Pedro, mas ele foi perfeito, né? Botou um ponto final, falou que estava tudo resolvido. Sim. E na segunda pergunta ele foi até bem amargo com... Mas tá certo também, cara, que o assunto tem que encerrar, né? Mas a galera, ele tem que entender que a galera quer saber, né? Não só a galera, a torcida, né? A torcida. Aí ele foi um pouco amargo com o Cícero Melo, falou que mas não, ele, que não... Ele conhece o Cícero, acho que não... que falou que ia responder, mas que era a última. Aí na sequência eu perguntei do estádio, né? E ele deixou claro, não sei se você chegou a ver que eu perguntei do estádio para ele, e cidade do Flamengo, e ele deixou claro que isso tudo pode acontecer, mas o Flamengo já tá esperando a situação da licitação para caminhar mais forte nessa questão da venda de parte do Flamengo. Então ele condicionou a venda de parte do Flamengo a esse avanço aí da questão da licitação do Maracanã. Se resolver a licitação do Maracanã, talvez eles não tenham tanta pressa, mas se não resolver, o Flamengo avança mais rápido, já tem todas as cartas na manga, né? Pelo jeito é o gasômetro mesmo, né? O que foi? Pelo jeito é o gasômetro mesmo. Não, o Pedro Paulo deixou claro para mim, até em off, quando eu desliguei a câmera, fiquei conversando com o Pedro Paulo, ele falou que eles querem muito o gasômetro, mas que... e aí eu conversei com uma outra pessoa da diretoria que me falou que ofereceram um terreno maravilhoso em Duque de Caxias. Eu falei, cara, mas Duque de Caxias é muito longe. Aí ele falou assim, longe para quem? Depende do ponto de vista. Né? Mas Duque de Caxias... Quanto tempo dá da Zona Sul ou do centro do Rio para Duque de Caxias? Porra, depende do trânsito, né, cara? Deve dar aí, sei lá, uma hora e pouco, O problema também é o transporte, né? Não tem metrô? Não tem metrô para Duque de Caxias? Não, Caxias não tem metrô, não. Não tem. Não tem metrô, não tem trem. Trem tem. Mas depende de qual lugar de Caxias também, porque Caxias é grande. Mas aí eu acho que aí os sócios lá não vão aceitar isso aí, cara. O pessoal lá na hora de votar não vai aceitar isso aí. Aqui agora tá dando 43 minutos, daqui de Copacabana. Eu tô em Copacabana, na casa da minha avó. Daqui para Duque de Caxias tá dando 43 minutos. Mas sábado, cara, longe não é. Longe não é. Vou te falar, daqui pro Recreio, onde eu moro, é 1 hora. Só pra você ter uma noção. Não, mas assim, você tá vendo aí um sábado, 8 da noite, né? Agora, um dia de semana vai dar muito mais. Mas aí, Gabriel, sendo sincero mesmo, eu pouco me importo com o lugar onde vai ser, cara. Eu quero que o Flamengo tenha um estádio, cara, de verdade. Cara, eu quero que o Flamengo tenha o seu estádio e eu vou te dizer, Duque de Caxias pode parecer que é longe, mas se tiver uma estrutura bacana de estacionamento, a galera vai, meu irmão. Tiver transporte, estacionamento, o do a galera vai. Lá em São Paulo Não é linha vermelha? Normal, linha vermelha, não é? A galera vai. Linha vermelha, aí pega aí o Washington Luiz ali, sai lá em Caxias.
Perfeito. Isso é informação, tá, Pedro? É informação. Sim, tá? sim, tô ligado. É um dos terrenos que o Flamengo avalia. Não me falaram o local exato, mas o Flamengo avalia Duque de Caxias também. Mas o foco principal é o gasômetro. Beleza? Beleza, show de bola então, Gabriel. Show de bola.